eu sou a Mari e nesse ano de 2025 eu começo uma nova série aqui no canal Mundo em Conta chamada Cidades Acessíveis. Eu vou te levar por várias cidades do Brasil mostrando iniciativas positivas de acessibilidade. Eu começo a série aqui na cidade de Uberlândia. Por mais que não seja uma cidade muito grande, ela é reconhecida na área de acessibilidade e inclusive é reconhecida como um exemplo de boas práticas pela ONU. Fica comigo que eu vou te contar o porquê disso. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Neste vídeo, vou conferir o plano de acessibilidade de Uberlândia e também falar sobre acessibilidade nas atrações turísticas, como o Museu Municipal de Uberlândia. Vamos passar por uma das obras do famoso Oscar Niemeyer, o Teatro Municipal. E, claro, falar da famosa comida mineira no Mercado Municipal de Uberlândia. No ano de 2012, a cidade de Uberlândia foi reconhecida pela ONU Habitat como um exemplo de boas práticas, por ter 100% da sua frota de ônibus do sistema de transporte público acessível. O meu desafio é descobrir se, passados 13 anos desse reconhecimento, a cidade continua sendo um exemplo de boas práticas. Eu estou dentro de um terminal de ônibus e aqui a gente tem um mapa tátil do entorno do terminal e aqui também tem piso podotátil, direcional e de alerta, tem acesso para pessoas com mobilidade reduzida, então tem vários recursos aqui dentro do terminal de ônibus também. A cidade conta com várias estações de ônibus como essa nos corredores estruturais. O legal é que essas estações são paradas de ônibus, pontos de ônibus fechados, né? Então a pessoa pode ficar acolhida ali tanto do tempo, do calor, do frio, das chuvas, e elas são também acessíveis. Elas têm o piso podotátil, elas têm rampas e as pessoas podem acessar os ônibus com o elevador aqui dessas estações. São modelos muito legais de paradas de ônibus que devem ser replicados ao longo do país, né? Porque a gente tem paradas de ônibus muito ruins nas cidades brasileiras e esse é um modelo legal que eu acho que vale a pena mostrar. Sem contar que, como política de inclusão também, aqui na cidade tem tarifa zero para todos os estudantes, tanto do ensino básico como de nível superior. Algo muito positivo na cidade é que todos os semáforos que têm faixa de pedestre têm também semáforo com sinal sonoro para pessoas com deficiência visual. Mas, infelizmente, a iniciativa de colocar os recursos de acessibilidade foi bem feita, mas o mais difícil, o maior desafio é a manutenção desses recursos. Nesse caso, por exemplo, eu estou em frente a um terminal de ônibus e esse sinal sonoro não está funcionando. Já utilizei outros na cidade que funcionaram bem. Se você gosta de saber um pouco mais sobre a história das cidades, os espaços culturais de Uberlândia vão te agradar. Eu estou aqui em frente ao Museu Municipal, que fica aqui no Palácio dos Leões, que foi construído entre os anos de 1916 e 1917 para ser a Câmara Municipal de Uberlândia. Em 1985, o prédio foi tombado e se tornou Museu Municipal. Esse é um bom exemplo de um prédio tombado que sofreu adaptações para receber bem pessoas com mobilidade reduzida.
Foi feita essa rampa aqui de entrada e o mais legal é que aqui você não se sente entrando num cantinho escondido, já que as duas fachadas do prédio são idênticas. Então você não se sente entrando pelos fundos do prédio, mas você tem a mesma experiência de quem está entrando pelo outro lado, pelas escadas. O museu abre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30, e a visitação é gratuita, então aproveita para conhecer. E aqui vai uma curiosidade, todo esse espaço era um antigo cemitério que depois se tornou o complexo da Praça Clarimundo Carneiro, que é tombado, incluindo tanto o prédio que era a Câmara, como o coreto e todo esse espaço da praça. Uberlândia carrega uma influência muito grande da cultura mineira na sua gastronomia. E aqui no Mercado Municipal é possível encontrar uma variedade de produtos locais. Estando em Minas, a gente não pode deixar de aproveitar doces, queijos, cachaças. Esse é o lugar para você levar isso para casa. Tô saindo aqui do mercado com a minha sacola de coisas, comprei queijo, comprei doce de leite e comprei uma coisa aqui que eu não sei se todo mundo conhece, que é geleia de mocotó. Na minha família isso é muito tradicional, minha mãe com os irmãos dela amam fazer. Deixa um comentário aí se você conhece, se você já experimentou essa geleia de mocotó, que é marronzinha, não é aquela rosa do mercado não, que é de mocotó mesmo. E aqui uma geleia dessa custando R$19, paguei R$76 num queijo, com 1,3 kg mais ou menos. Então, vários produtinhos aqui para você levar para casa. Aqui, os bares abrem de terça a domingo, a partir das 11 horas, e as lojas de segunda a sábado, das 8 às 18 horas, e domingo, das 8 às 12 horas. O prédio do Mercado Municipal passou por uma revitalização em 2009 e ganhou aqui um espaço cultural que funciona de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 18, onde acontecem várias manifestações culturais da cidade, exposições, apresentações musicais, de teatro. Vale a pena ficar atento à programação. Inaugurado em 2012, o Teatro Municipal de Uberlândia é uma referência cultural na cidade e oferece uma programação variada com apresentações de espetáculos teatrais, de música, de dança. Ele tem uma capacidade para 800 espectadores e lá dentro existem muitos recursos de acessibilidade. O teatro foi todo adaptado para receber bem a todos os públicos. Ele conta com elevadores, conta com cabine de audiodescrição para todos os eventos que acontecem aqui. Tem assentos para pessoas obesas, tem espaço para pessoas em cadeira de rodas. Eu vou entrar no teatro porque lá no palco tem uma surpresa me aguardando. Então agora eu estou aqui no Teatro Municipal, na parte interna, né? Já mostramos para vocês a parte externa. E eu estou aqui com um ilustre cidadão de Uberlândia. Estou muito feliz de estar sendo recebida aqui pela Prefeitura Municipal, fui muito acolhida. O Cidades Acessíveis está sendo muito acolhido na cidade. E eu estou com o senhor Idari Alves, que atualmente é diretor de acessibilidade da Prefeitura Municipal,
atua muito forte na área do planejamento urbano na cidade e a gente tem muito o que conversar por aqui. Principalmente, a gente começou uma conversa falando, né, sobre a cidade ter sido reconhecida como um exemplo de boas práticas pela ONU Habitat em 2012 e o Idari participou de todo esse processo, né, como um representante da prefeitura, mas também como um cidadão de Uberlândia, né? Então eu queria dar as boas-vindas aqui no Cidades Acessíveis, agradecer o acolhimento do projeto, da minha pessoa aqui na cidade e pedir para ele contar um pouco para a gente como que foi esse processo aí. Primeiro a gente vai falar um pouco do sistema de transportes da cidade, como inicia esse processo que levou esse reconhecimento da ONU e depois a gente vai falar também um pouco sobre outros quesitos relacionados à acessibilidade na cidade. Mariana, é um prazer muito grande recebê-los aqui em Uberlândia, em nome da Prefeitura Municipal. A gente agradece muito por ter escolhido Uberlândia para gravar conosco, conhecer nossa cidade, conhecer nosso projeto na área de acessibilidade. A gente está à frente desse programa já desde 2001, então é um programa que a gente criou e agora a gente vem lutando para implantá-lo. E o transporte coletivo foi uma conquista de 2008, onde a gente conseguiu inserir no edital de licitação que todos os ônibus que entrassem na cidade de Uberlândia fossem acessíveis, né? E a gente conseguiu, foi a primeira cidade do Brasil. Foi uma conquista porque a gente entendeu como aqui na cidade, o que tem para um tem que ter para todos. Isso é uma política pública da Prefeitura de Uberlândia, a gente trabalha com essa lógica de pensamento e a gente tem um serviço, tinha na época, né, um serviço de transporte público que não atendia as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Isso gerou uma ação civil pública no Ministério Público Estadual e que desencadeou nesse acordo de 100% do transporte coletivo. E aí, então, desde 2008, a gente não tem mais nenhuma dificuldade referente ao sistema de transporte coletivo acessível em Uberlândia. Temos dificuldade operacional, temos dificuldade de manutenção, temos dificuldade de qualidade. Isso toda a cidade tem, né? Mas a gente não tem nenhum ônibus que não seja acessível. Todos os nossos terminais, porque o nosso sistema de transporte ele é integrado, né? O sistema integrado de transporte, então todos os nossos terminais de ônibus urbanos são acessíveis para todas as pessoas e todas as pessoas que usam o transporte coletivo em Uberlândia têm a mesma condição de uso. Então essa é, em breves palavras, a nossa visão do transporte coletivo. E como que funciona, Idari, a pasta da acessibilidade em relação às outras pastas da prefeitura, né? Para além da questão dos transportes, a gente sabe que vocês têm aqui uma cartilha de acessibilidade, que todos os projetos da prefeitura acabam passando por essa pasta da acessibilidade. Você podia explicar como funciona um pouco isso aqui? Perfeitamente. Olha, dentro da Secretaria de Planejamento Urbano, nós temos a Diretoria de Acessibilidade. A Secretaria é composta de 4 diretorias, uma delas é a Diretoria de Acessibilidade, e a Diretoria de Acessibilidade tem autonomia de análise e aprovação, vistoria e certificação de acessibilidade. Então, todas as construções públicas ou particulares que vão ser realizadas na cidade de Uberlândia precisam receber a aprovação da Diretoria de Acessibilidade. A diretoria tem essa autonomia conferida pelo prefeito, pela secretária de Planejamento e que deu uma visibilidade política muito interessante também, porque hoje a cidade de Uberlândia a gente avalia assim que abraçou a causa da acessibilidade como uma causa da cidade, uma política pública de acessibilidade. Então nada se constrói, nada se reforma nessa cidade sem levar em consideração a acessibilidade para todas as pessoas, né? Então é diferente de a gente ver um piloto de acessibilidade aqui, uma escola acolá, uma praia acessível,
um parque acessível e o restante da cidade não. Uberlândia, você já pode ter certeza que você não tem nenhum hotel que não tem acessibilidade. A maioria absoluta dos restaurantes são acessíveis, os bares todos são acessíveis, as farmácias todas, os hospitais públicos e particulares, as universidades, tudo isso aí já são acessíveis. Então, a gente, hoje nós temos alguma dificuldade ainda que nós estamos enfrentando, que é com relação a calçadas. O Brasil inteiro tem problema com calçadas, nós não ficamos de fora, mas nós estamos enfrentando também essa situação, dando exemplo nas nossas obras públicas. Nós, de 2017 até agora, nós reformamos mais de 150 escolas e prédios públicos, levando à melhoria das condições de acessibilidade, inclusive fazendo as calçadas todas de acordo com o que estabelece a legislação e norma de acessibilidade, para que a gente possa estar dando também o exemplo, né? Então, é uma política pública. A diretoria de acessibilidade, ela é um órgão existente, permanente dentro da administração. Tudo que é referente à acessibilidade arquitetônica passa pela diretoria como uma coisa normal. Do mesmo modo que passa um projeto de hidráulica, de elétrica, um projeto estrutural, passa também as questões de acessibilidade. Não tem como uma obra ser realizada na cidade de Uberlândia sem aprovação da acessibilidade. E uma coisa muito curiosa que o Dari estava me contando é que a diretoria de acessibilidade não tem um orçamento específico na cidade para acessibilidade. Por quê, Dari? Explica para o pessoal. Veja bem, a gente trabalha com a mentalidade de o que tem para um, tem para todos, como eu já disse, né? Imagine hipoteticamente que a gente tivesse um orçamento de uma cifra anual e essa cifra acaba e aí a gente não faria mais acessível? Não, muito pelo contrário. A gente não tendo um valor de orçamento para acessibilidade, tudo que se faz acessível. E aí é como a gente usa dizer, né? De um ecoponto a um viaduto, tudo é considerado objeto da intervenção da acessibilidade, porque quando você olha para um viaduto, fala assim, nossa, mas um viaduto não precisa ter acessibilidade. Sim, precisa que tem calçada de acesso, tem passagens, então é ali que a gente tem que atuar. Então a gente atua em tudo nesse sentido. E a cartilha de acessibilidade, como você citou no bloco anterior, a cartilha é uma ferramenta de trabalho. Você já mostrou a cartilha aqui no vídeo. Ela é uma ferramenta de trabalho nosso, é o nosso cartão de visita. Ela foi criada baseada nas dificuldades que os profissionais tinham no canteiro de obras de aplicar a norma da ABNT, que é pesada, a gente sabe, né, a norma técnica. Então a gente traduziu isso em desenhos que falam, né? Essa palavra é uma coisa interessante. Quando eu fui criar a cartilha, eu cheguei para o design gráfico e falou, olha, eu preciso melhorar isso. Ele falou, faz o desenho falar. Eu achei isso tão bonito, né? E aí o desenho, ele comunica a forma que a cartilha foi feita, foi pensada, foi elaborada. Ela é para resistir à construção também, à consulta ali no canteiro de obra, e o objeto nosso é que a hora que chegar no final da construção, que ela esteja destruída, e esse é o nosso maior desejo. E quando a gente chega numa obra que a cartilha está destruída, a gente sabe que ela ficou certa, que a obra ficou correta e que a cartilha serviu. Então agora nós estamos lançando em breve a 5ª edição da cartilha de acessibilidade, com uma marca, né, muito importante da diretoria de acessibilidade e da Secretaria de Planejamento, e virou uma marca da cidade também. A Prefeitura de Uberlândia tem a cartilha de acessibilidade divulgada em vários lugares, já pediram muito para a gente autorizar, fazer a cópia para outras cidades. Então a cartilha é uma ferramenta de trabalho. E vocês têm acesso a essa cartilha no link aqui na descrição do vídeo. Vou deixar aqui para acesso de todo mundo. Assim que estiver disponível a versão 2025, a gente troca o link e deixa a versão mais recente disponível. A cartilha conta com recursos de acessibilidade, então ela está disponível para todos. E não é à toa que a gente está aqui no palco do Teatro Municipal, desse prédio icônico da cidade. E a gente estava aqui, né,
o Idari me contando uns causos mineiros, conversando, e ele contando da experiência pessoal dele com esse palco. Eu queria que você contasse para o pessoal como você esteve envolvido desde a inauguração do teatro e o seu sentimento de participar de uma apresentação nesse palco que te recebe bem, né? Que você consegue vir como um artista se apresentar, como um público consumir a programação do teatro, né? O Teatro Municipal de Uberlândia, ele é um projeto de Oscar Niemeyer, né? Um projeto da década de 70. E ele não contava com os recursos de acessibilidade arquitetônica, não contava com elevador, não contava com rampas, não contava com banheiro acessível, não contava com camarim acessível, muito menos acesso ao palco. Então, em 2001 eu entrei para a prefeitura e a gente já, imediatamente a gente já entrou na causa da acessibilidade na obra do Teatro Municipal. E aí tivemos várias reuniões, né, com o escritório do autor do projeto e a gente conseguiu autorização para tornar o teatro acessível. O teatro hoje ele é totalmente acessível, inclusive nós temos cabine de autodescrição, o camarim, todos os camarins são acessíveis para todas as pessoas e acesso ao palco, tudo tranquilo. Eu estou aqui no palco do Teatro Municipal e eu não fui carregado para cá. Experiência que a Mariana falou, porque no ano passado, no mês de agosto, nós fizemos uma apresentação aqui no palco do teatro e os colegas da apresentação não perceberam que eu estava em cadeira de rodas. É porque o teatro me permitiu a condição de acesso pleno e seguro e as pessoas que estavam comigo não perceberam nenhuma dificuldade porque eu não tive. Então isso é um orgulho para mim, porque quando a gente ajudou a construir esse teatro, eu pensava que ele seria para outras pessoas e acabou que eu fui beneficiado com a acessibilidade aqui, foi muito impactante na minha vida também. Sim, é muito interessante conversar com pessoas como o seu Idari, que são atuantes no movimento de pessoas com deficiência a vida toda, né, seu Idari? Ele estava contando há quanto tempo ele vem lidando com essas questões. E uma coisa importante que a gente fala aqui no canal é o protagonismo da pessoa com deficiência, a importância que a gente se engaje, que a gente cobre, que a gente reclame das coisas quando elas não estão funcionando bem. E o seu Idari me contou vários causos da vida dele, o quanto ele está engajado, e é por isso que é muito importante, quando a gente fala também do protagonismo da pessoa com deficiência, que a diretoria de acessibilidade conte com pessoas com deficiência, né? A gente tem que ter essa representação, no caso aqui, na figura do diretor da pasta de acessibilidade dentro do planejamento urbano. É muito importante que a gente conte sempre com representantes do público de pessoas com deficiência, para que a gente tenha realmente esse lado de quem usa, né? Porque às vezes as questões técnicas, elas existem na teoria, no papel, mas é a gente que vai falar se ela está funcionando bem. Então eu fico muito feliz de conversar com uma pessoa engajada no movimento. Se você quiser contar um pouco dessa sua experiência como pessoa com deficiência, engajada no movimento, nas questões de acessibilidade e da importância que tem para você essa representação, né? O quanto é importante que você seja um representante dentro da pasta. Se você quiser comentar um pouco essa sua experiência de vida para o pessoal, eu acho que seria legal o pessoal saber um pouco como é importante a gente se posicionar, né? Mariana, eu falo que a cadeira de rodas aqui no cargo, cadeira de rodas abre portas pra caramba, né? Mas não adiantava nada eu estar na cadeira de rodas se eu não tivesse competência técnica, não tivesse estudado. Então, a hora que a gente olha para o passado, eu tenho 43 anos de militância, eu tenho 24 anos de prefeitura, e a hora que você olha para o passado, você consegue entender que eu tive que fazer uma coisa que todo mundo tem que fazer se quiser ser protagonista, se quiser ter destaque, é estudar. Tá? Então a gente tem que estudar muito, porque as pessoas precisam conhecer o que nós estamos falando de uma maneira que seja positiva. Tá? A pessoa com deficiência precisa ocupar o espaço, como todo mundo precisa ocupar o seu espaço, mas precisa ocupar com qualidade. Tá? Eu estudei muito. Eu venho de uma origem muito humilde, estudei muito e hoje o que eu faço é lidar com o movimento das pessoas com deficiência.
seja aqui na prefeitura, seja no Conselho Municipal, seja no Conselho Nacional em Brasília, seja onde for, a pessoa com deficiência é minha causa. A minha causa por quê? Porque eu entendo que quando eu comecei a trabalhar com acessibilidade em Uberlândia, eu juro para você que eu queria uma cidade acessível para mim. Hoje eu tenho certeza que eu quero uma cidade acessível para os meus netos, porque as coisas são construídas, a vida é dinâmica e a história a gente faz. Sim. Nós somos agentes históricos do nosso tempo e é desse sentido que eu trabalho. Se eu conseguir passar por essa vida e deixar uma cidade melhor do que aquela que me recebeu quando eu cheguei aqui, eu já estarei cumprindo o meu papel, terei cumprido o meu papel. E é dessa maneira que eu entendo e dessa maneira que eu me enxergo enquanto militante do movimento das pessoas com deficiência. Eu não estou aqui apenas para criticar, eu estou aqui para construir, para ajudar a melhorar a vida das pessoas e para compreender também o lado do outro. O seu Idari, ele é um colega de profissão, então ele é mestre em História. Está sendo muito agradável conhecer a cidade, guiado pelas suas ideias, pela sua visão sobre o que deve ser a política pública na área da acessibilidade. Está sendo um grande prazer ser recebida pelo senhor, pela prefeitura. Mais uma vez eu agradeço muito o acolhimento ao projeto Cidades Acessíveis. Muito obrigada, seu Idari. Muito obrigado, em nome da Prefeitura de Uberlândia, em nome do nosso prefeito Paulo Sérgio. Eu quero agradecer muito a vocês por estarem conosco em nossa cidade e desejo muito sucesso para o seu trabalho. Obrigada. Muito obrigado. Eu estou aqui na cabine técnica do teatro, onde eu cheguei usando o elevador que traz, inclusive, até aqui a cabine, e onde é montada uma cabine de audiodescrição. A prefeitura, então, ela cede esse equipamento de audiodescrição à cabine e as produções aqui do teatro, né, trazem o profissional, e essa audiodescrição ela acontece em toda a programação do teatro, em todos os eventos, tem que ter então a audiodescrição. As pessoas que quiserem, né, usar desse recurso, elas ficam com o fone de ouvido na plateia ouvindo a descrição, e também o intérprete de Libras que vai estar presente em todas as sessões, em toda a programação do teatro. E aqui ainda dentro do espaço do Teatro Municipal, eu queria falar um pouquinho com o Marco Antônio. O Marco Antônio é arquiteto de formação, ele está atualmente como coordenador do núcleo da Diretoria de Acessibilidade da Prefeitura Municipal de Uberlândia. E a gente estava conversando um pouco sobre essa questão das adaptações em prédios, né? Tanto prédios tombados, como prédios icônicos, como uma obra do Oscar Niemeyer, que é essa que nós estamos. Eu queria aqui um pouquinho da fala do Marco Antônio sobre essa questão mais técnica, né, nesse lugar de arquiteto, de como vocês lidam com essa questão das adaptações e como vocês lidam, inclusive, quando a gente tem algumas dificuldades relacionadas ao tombamento de alguns prédios históricos. Muitas vezes as pessoas acham que não é possível fazer essas adaptações, né, e utilizam até isso, às vezes, como desculpa para não se envolver nesse desafio que é fazer esse tipo de adaptação de acessibilidade. Eu queria que você comentasse um pouquinho como vocês têm feito aqui na cidade. Como o nosso foco é a acessibilidade e a gente trabalha com base na legislação federal e ela é explícita, né? Tudo tem que ser acessível para todo mundo. O desafio maior do ponto de vista técnico são os prédios mais antigos, né? Mas o fato do prédio ser antigo ou o fato do prédio ter um inventário ou um tombamento, né, ele não exclui o prédio da necessidade da adaptação. Então, no caso, por exemplo, de imóveis que são inventariados ou até já tombados, o cuidado que a gente tem é preservar o máximo da história, né? Mas, ao mesmo tempo, fazer com que ele tenha alguma utilidade, né? Acho que a melhor forma de preservar um prédio, é usar. Então, se você tem um imóvel antigo, né? E em Uberlândia a gente tem alguns, né? Que você meio que para ele no tempo, você, de uma certa forma ou de outra, você está impedindo que parte da população não use o prédio. Então, se eu não posso ir com um amigo meu que eventualmente tem deficiência, eu não vou lá, eu vou em outro lugar. Então, você começa a ostracizar o imóvel ao ponto de que ele perde a função. E aí, a preservação do imóvel não existe mais. Então, toda vez que a gente é questionado, tem como fazer? Tem como fazer. Hoje, ainda mais
do ponto de vista tecnológico, tem muita pouca coisa que a gente não consegue fazer. Então, o problema não é técnico, né? O problema é mais uma questão de como fazer. Como fazer no sentido de preservar a relevância que o imóvel tem, né? E dar a ele um uso ainda no século XXI. Sim. Né? Então, seja de uma forma talvez um pouco mais explícita ou às vezes uma forma que às vezes a gente até consegue que ela não apareça, né? A gente, o fato dele ser tombado, o fato de ser histórico ou ser um prédio não inviabiliza a adaptação de acessibilidade de forma alguma. Inclusive aqui no teatro, né, que a gente tem uma obra de um personagem icônico, né, nesse meio da arquitetura do nosso país, reconhecido internacionalmente, vocês conseguiram fazer adaptações sem prejuízo para o projeto original, né? Sem prejuízo para a questão estética, para a questão acústica, e conseguiram essa aprovação, você estava me contando, né? Do próprio Niemeyer para que essas adaptações fossem feitas. Então isso é uma prova de que não teve prejuízo ao projeto original, né? Pelo contrário, né? A gente na verdade, a gente não vou ter a petulância de dizer que a gente melhorou o projeto. Mas a gente possibilitou que a gente tivesse um espaço, um equipamento cultural público que pode ser utilizado por todas as pessoas da cidade. Sim. Né? Então, o projeto, ele é um projeto mais antigo, né? E ele levou um certo tempo. O projeto é final da década de 70, início da década de 80, e ele ficou um longo período sendo construído por uma série de fatores. Né? E por ser um prédio mais antigo, por óbvio, nem a legislação, nem a normativa da ABNT estava estabelecida de uma forma consistente. Né? Então, durante a obra, a gente foi percebendo, falou, olha, a gente precisa fazer algumas adaptações. E aí teve esse processo de negociação com os profissionais que fizeram o projeto, né, o escritório do Oscar, e a gente conseguiu fazer adaptações pontuais no projeto, né? Então, tanto é que, se você viu, você usou, assim, não é uma coisa ostensiva, né? Mas você consegue chegar em qualquer lugar do prédio, né? E eu acho que aí a gente até brinca, né? Que a acessibilidade, quando ela é boa, você não percebe que ela está lá. Você usa o espaço em igualdade de condições com qualquer outra pessoa, independentemente da condição que ela tenha. Sim. Né? Então, foi feita a instalação dos equipamentos dos elevadores, de algumas plataformas, né? Instalação de guarda-corpos, a própria possibilidade de você mexer na plateia, né? As rotas foram repensadas, né? Mas sem alterar o projeto. Né? O espírito do projeto está mantido, né? Continua sendo uma obra do Oscar Niemeyer. O que a gente conseguiu fazer foi tornar ela mais inclusiva, no sentido de que se uma pessoa com deficiência quiser assistir um espetáculo, ela pode. Se ela quiser se apresentar, ela pode. Sim. Se ela quiser trabalhar aqui, ela pode. Né? Ela não tem dificuldade, ela não tem barreiras para usar o espaço, né? Sim. Que afinal de contas é um espaço que é cultural, é público, né? Então ele tem que ser para todos, de fato, né? E a adaptação, as pequenas adaptações que a gente fez foi nesse sentido. Sim. Né? Foi de fazer com que esse espaço pudesse ser usado por qualquer pessoa, independentemente da condição que ela tenha. Gente, é isso. Muito obrigada, Marco. A gente Obrigado. vai continuar o nosso passeio pela cidade, mostrando como isso está sendo aplicado mesmo aqui na prática. Obrigada, Marco. Obrigado a vocês, gente. No meu passeio por Uberlândia, eu dei um check em mais uma obra do Oscar Niemeyer. Aqui no canal tem vários vídeos com obras desse arquiteto reconhecido internacionalmente, e eu também vou passar por outras obras dele ao longo da websérie Cidades Acessíveis. Então não se esquece de se inscrever no canal para continuar acompanhando os próximos episódios. O palco tem duas possibilidades, interna e externa. Quando essa parte externa é utilizada, isso abre a possibilidade de atender 20 mil espectadores numa espécie de anfiteatro ao ar livre. E é interessante perceber que toda a estrutura de palco e camarins desse teatro
é acessível. Então aqui a gente tem como receber um público de pessoas com mobilidade reduzida, outros tipos de deficiências e também artistas, trabalhadores, produtores que sejam pessoas com deficiência. Como a gente pode perceber, Uberlândia tem iniciativas positivas na área da acessibilidade cultural, como as instalações do Teatro Municipal. Mas na minha jornada para saber se a cidade ainda merece o reconhecimento dado pela ONU Habitat de melhores práticas, eu vou te levar para conhecer outros lugares da cidade. Então, continue acompanhando a série Cidades Acessíveis. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like nesse vídeo. Até o próximo episódio!